Bem-vindo a todos, meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa parte de despesa de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na aula passada a gente falou dos conceitos de despesa com pessoal e agora então a gente vai falar da apuração da despesa com pessoal. Então vamos lá, aqui tem uma breve apresentação sobre mim, caso você queira saber mais, é só olhar aqui esse slide. E lembrando pessoal, não se esqueça de já dar aquele joinha e também de se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente sempre estar postando vídeo totalmente gratuito para vocês aqui no YouTube. Então vamos lá, pessoal. A gente vai tratar aqui da apuração da despesa com pessoal. A primeira coisa que você tem que saber é que despesa de pessoal é diferente de apuração de despesa com pessoal para fins de lei de responsabilidade fiscal. Para ficar um pouco mais claro, o que significa isso? Na hora que a gente apurar essa despesa de pessoal, aquele limite, lembra que a gente falou? Que é de 50% para a União e 60% para estados e também para municípios? Então, o que vai acontecer? Nessa apuração da despesa com pessoal, algumas despesas que deveriam ser de pessoal, naquele conceito amplo que a gente falou, vai sair dessa apuração. E já outras que não estariam nesse conceito de despesa com pessoal, elas vão entrar. Mas isso daqui, logo a mais, vai ficar bem claro para a gente, quando a gente entrar nos exemplos. E avançando um pouco mais, a gente vai tratar dessa apuração. Como é que ela vai ser feita? Então, ela será apurada somando-se a despesa de pessoal realizada no mês em referência com as dos 11 meses anteriores, adotando seu regime de competência independentemente de empenho. Vamos ter muita calma aqui, que apesar de parecer um pouco complicado, é bem simples essa questão. Então, primeira coisa, a gente vai ver que essa despesa de pessoal ela vai ser apurada com a despesa de pessoal realizada no mês em referência com a dos 11 meses anteriores. É mais ou menos parecido, na verdade é igualzinho o quê? A apuração da receita corrente líquida que a gente já viu. Então, por exemplo, se a gente está em junho de 2025, por exemplo, que esse daqui é o mês em referência, eu vou botar 11 meses. Então, com base nisso, eu vou ter um mês do ano sem repetir. Então, se a gente está em junho de 2025, a gente vai votar até quando? Até julho de 2024. Então, com base nisso, a gente vai ter a receita do mês em referência, né, a despesa de pessoal do mês em referência, e também da dos 11 meses anteriores. Então, como é que vai ser? Vai ser a minha despesa de pessoal aqui em cima. E qual vai ser a base? Receita corrente líquida. E com base nisso aqui, a gente vai ter aqueles 50%, por exemplo, da União, ou então 60%, por exemplo, dos estados e municípios. Então, essa primeira parte aqui a gente já resolveu. Agora, a gente vai nessa outra parte, adotando-se o regime de competência e independentemente de empenho. Então, vamos lá. Primeira coisa, regime de caixa é diferente do regime de competência. Pensa comigo aqui, pessoal. Olha só. A gente teve uma despesa referente ao mês de dezembro. Então, vamos supor, foi um mês de dezembro de 2024, por exemplo. Então, teve aqui uma despesa com pessoal de dezembro de 2024. Lembra que a gente viu lá na parte de administração financeira orçamentária? Sempre antes de eu fazer determinada despesa, o que eu tenho que fazer? O empenho. Então, eu tenho que fazer um empenho. Então, antes de iniciar dezembro de 2024, o que eu deveria ter feito? Um empenho dessa despesa aqui de dezembro de 2024. E depois, por exemplo, o pagamento poderia acontecer quando? Em janeiro de 2025. O que acontece muito? Então, aqui já vai ser o pagamento. Então, muitas das vezes a pessoa vai lá, trabalha o mês todinho, no entanto, o pagamento vai acontecer ali no quinto dia útil, por exemplo, do mês subsequente. Então, o que vai acontecer? A despesa é referente a dezembro, mas o pagamento, ele ocorre quando? Ele ocorre em janeiro. Então, o que está falando aqui? Que, para fins de despesa de pessoal, eu vou adotar o regime de competência. Então, vai ser de dezembro que vai ter esse valor aqui como despesa de pessoal. E não em janeiro, por exemplo, que foi quando eu fiz efetivamente o pagamento na conta daqueles servidores públicos. Então, por exemplo, em dezembro de 2024, eu vou considerar esse empenho aqui como despesa de pessoal. Independente se o pagamento aconteceu, por exemplo, só em janeiro, fevereiro, enfim. O que vale é quando que a despesa efetivamente ocorreu. E além disso, o legislador ele foi muito mais específico. Ele falou o seguinte, olha, nem precisaria inclusive ter ocorrido esse empenho aqui, ó. Se foi uma despesa de dezembro e muitas vezes você nem fez o empenho em dezembro, mesmo assim vai ser considerada essa despesa como se tivesse ocorrido em dezembro. Então, muitas das vezes você foi lá, o servidor prestou o serviço em dezembro e aconteceu o empenho em janeiro, o empenho
e o pagamento também aconteceu em janeiro. Então, a despesa era de dezembro, mas tanto o empenho quanto o pagamento aconteceram só em janeiro. Aqui para a LRF, pouco importa. Essa despesa efetiva vai ser de quando? Vai ser de dezembro do mesmo jeito. Para a gente avançar, eu vou apagar aqui tudo que eu escrevi nesse slide. Então vamos lá, pessoal. Então a gente já falou que o regime de caixa é diferente do regime de competência e a gente falou que é independentemente do empenho. Aqui o que vai valer é quando efetivamente ocorreu essa despesa. E também, olha só, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução pelo teto constitucional. E o que esse parágrafo quer dizer? Olha só, pense que o servidor ele recebe 15 mil bruto. No entanto, tem todos os descontos e, no final, o salário dele líquido vai para 10 mil. Então, aqui, por exemplo, entra uma parte, por exemplo, que é do imposto de renda, pessoa física. Tem aqui parte também, tem a contribuição previdenciária e alguns outros descontos. O que vai acontecer, então? O salário bruto dele é 15 mil, mas ele só recebe 10 mil. No entanto, não importa. O que vai valer para fins de despesa com o pessoal é o quê? Esse valor aqui, ó, 15 mil. Então, ele que vai entrar no cálculo da despesa com o pessoal. O único corte que vai ter, por exemplo, o teto constitucional hoje está perto de 46 mil reais. Vamos supor que esse servidor ele recebe 60 mil, está recebendo bem, né? Então, o que vai fazer aqui? Então, aqui, na verdade, você tem que fazer um corte para chegar no teto constitucional. Então, o que vai acontecer? Então, esses 60 você vai desconsiderar e você vai considerar que o teto constitucional atualmente, por exemplo, 46 mil. Então, se ele recebe 60, na verdade ele não recebe 60, porque tem um limitador ali do teto constitucional, vai ser cortado esse 60 e esse 46 que vai ser o valor bruto que ele receber. Líquido vai ser diferente. Mas para fins de despesa com o pessoal, esse valor bruto que vai ser considerado, e a única forma de você fazer essa dedução é com base nessa redução pelo teto constitucional. E continuando nossa apuração de despesa com o pessoal, lembra que eu falei no começo da aula para você ter um cuidado que despesa com o pessoal é diferente dessa apuração com despesa com o pessoal? Exatamente essa questão aqui dos contratos de terceirização. O que vai acontecer? Esses contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados com outras despesas de pessoal. Então, o que acontece? O contrato de terceirização, esses contratos administrativos, em regras, eles não são o quê? Despesa com o pessoal. No entanto, se for uma terceirização de mão de obra que se refere à substituição de servidores, eles vão estar ainda classificados no grupo 3, outras despesas correntes. No entanto, o que vai acontecer? Eles vão sim entrar no nosso cálculo de despesa total com o pessoal. Pensa da seguinte forma, você tem ali os enfermeiros, você tem os médicos do serviço público, por exemplo, no hospital público. No entanto, o que o poder público ele pode fazer? No lugar de eu contratar diretamente esse médico e esse enfermeiro, o que eu posso fazer? Eu contrato ali uma empresa de terceirização e essa empresa de terceirização que coloca tanto esse médico quanto esse enfermeiro. Então, o que acontece? Você não está substituindo servidor público efetivo? Tá. Então, o que vai acontecer? Isso a gente tem que colocar para dentro uma despesa de pessoal, porque é uma forma alternativa que o Estado utilizou para prestar esse serviço público. Então, você não pode tirar isso do cálculo. E aí eu te pergunto, se eu fizer um contrato de terceirização que não é substituição de servidor público, por exemplo, a questão, por exemplo, de vigilância, limpeza, você não tem ali no quadro esse tipo de servidor público. Então, nesse caso, não vai ser substituição de servidores para fins de LRF. Então, não vai entrar em outras despesas de pessoal. Então, aqui, além de ser um contrato de terceirização, obrigatoriamente ele vai ter que estar substituindo um servidor público ou empregado público. Ou seja, eu tenho uma carreira que está fazendo esse tipo de serviço, no entanto, eu preferi terceirizar. Então, a gente coloca a seguinte observação. Apesar de serem classificados em outras despesas correntes, esses contratos de terceirização, eles estão lá no grupo natureza de despesa 3, né? Outras despesas correntes dentro de despesas correntes. E não em pessoal, a terceirização entra na despesa de pessoal. Então, por isso que a gente fala que outras despesas que não são de pessoal vão ser incluídas. É exatamente esse conceito aqui dos contratos de terceirização que se refere à substituição de servidores públicos. E depois a gente vai ver que tem algumas despesas de pessoal que vão ser excluídas, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Por hoje, então, a gente praticamente termina a nossa teoria e vamos para as questões. A despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 12 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. E aí, pessoal, o item tá errado, né? Ele coloca o mês em referência
e mais os 11, né? Não são os 12. Se você fosse fazer isso, seriam os 13 últimos meses. Então você ia repetir um. Então nesse caso está errado. É o quê? Em relação aos 11 meses anteriores e mais um mês em referência. A despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência independentemente de empenho. E aí, pessoal, aqui o item está certíssimo, né? Exatamente uma cópia literal que a gente tem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a apuração da despesa total com o pessoal, será observada a remuneração líquida do servidor, incluindo o 13º salário. E aqui é errado, porque não é a remuneração líquida, é a remuneração bruta do servidor. A apuração de despesa total com o pessoal dos entes federados é realizada com base na remuneração bruta dos servidores. E aqui o item está certinho, né? A apuração da despesa total com o pessoal é feita com base nas remunerações brutas dos servidores, sendo vedada deduções, exceto a relativa à parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Errado, né, pessoal? Nada a ver. A única forma que eu tenho como reduzir aquela remuneração bruta é o quê? É a dedução pelo teto constitucional. Segundo dispõe a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. E aí, pessoal, o item está certinho, né? Então, apesar deles serem classificados em outras despesas correntes, que a princípio não seriam de pessoal, aqui para fins de LRF, para fins de despesa total com o pessoal, você vai classificar como outras despesas de pessoal. É considerada como despesa de pessoal aquela decorrente da terceirização extraordinária de serviços de perícias criminais, em razão do aumento esporádico da demanda. E aqui, pessoal, então eu estou fazendo uma terceirização do serviço de perícia. O serviço de perícia é uma atividade do Estado? É sim, não é? Então, na verdade, você tem servidores públicos que fazem isso. Então, em razão disso, você sim tem que fazer uma caracterização como despesa de pessoal. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que visem a substituição de servidores serão contabilizados como despesa de custeio. E aqui, pessoal, nada a ver, né? Na verdade, a gente coloca como despesa de pessoal e não como despesa de custeio. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, fazem parte de outras despesas de pessoal as despesas com vale-transporte e alimentação. E aqui o item está errado, pessoal. A única que vai entrar como outras despesas de pessoal vai ser o quê? Os contratos de terceirização que se refere à substituição de mão de obra. Aqui, esse vale transporte e alimentação, eles estão classificados no grupo 3. A gente verifica que você está custeando ali praticamente, né, um auxílio para um servidor público. No entanto, independentemente disso, não entra no conceito de outras despesas de pessoal, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal foi clara. Você vai colocar tudo que é grupo 1, que é despesa com pessoal, tudo aquilo que é grupo 3, outras despesas correntes, para entrar no cálculo da LRF, a lei tem que falar expressamente. E ela não falou aqui da questão do auxílio alimentação e nem desse vale transporte. Então, com isso, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Aqui tem todos os artigos, né? Tem todos os parágrafos, tem também o caput do artigo 18 para você verificar e ler na sua casa. Não deixe de ler, que é muito importante. Como eu falei, praticamente as bancas elas cobram a literalidade dessa norma. E ficou alguma dúvida, pessoal? Não deixe de colocar bem aqui nos comentários. E também não se esqueça de dar aquele joinha e também de se inscrever no canal. E até a próxima!